Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Sentados, queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus começa com o encorajamento através deste profeta, desta figura viva ainda no meio de nós, que é esse grande evangelista, esse grande missionário, Paulo de Tarso. Se tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. E Paulo começa a descrever, queridos irmãos, toda a obra de Deus para aquele povo que precisava de um encorajamento, que precisava de um ânimo para continuar e para reconhecer Jesus. Tudo que está descrito, meus queridos irmãos, na palavra que Paulo vai falar hoje para nós, de respeito também a nós. A descrição desta verdade: o Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez dele um grande povo, quando moravam como estrangeiro no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso. A história da Sagrada Escritura, meus queridos, é a nossa própria história também. Muitas vezes lemos essas maravilhas de Deus descritas na Bíblia, mas como se fosse algo ou uma realidade lá no passado. O que é verdade também, mas também descreve a nossa própria história. Lembre-se quando nosso pai tirou o povo do Egito. Nos dias atuais, quando há um batizado, quando uma pessoa se converte pelo amor e pela força de Deus, também não é retirado do Egito, a terra do mal, a terra deste mundo, para viver com Deus? Toda a Sagrada Escritura se reflete em nossa própria história. Abraão, Isaac, Jacó, figuras
que aparecem na história da Sagrada Escritura tinham uma fé e nós também não temos esta mesma fé? As suas histórias que eles viveram diante de Deus também não se entrelaçam com a nossa própria história? É uma maravilha, queridos, quando nós passamos a olhar e ver esta verdade, que a Sagrada Escritura, que tudo que ela contém, diz respeito à nossa própria vida. Essas figuras prominentes na Sagrada Escritura, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, o próprio rei Davi, viveram a sua humanidade, mas acima de tudo viveram uma fé constante em Deus. Viveram uma fé de fidelidade a Deus. Viveram uma vida dentro da sua humanidade e dentro da divindade também. Nós também vivemos, queridos, esta vida. Ao longo da nossa história, nós vivemos a nossa humanidade e vivemos também a nossa divindade. Mas o mais belo de tudo isso, a maravilha de toda essa nossa vida, é só uma, queridos. O que está escrito no Salmo de hoje: o amor é garantido para sempre. Isto é, o amor é a garantia, porque nós temos, queridos, que está sempre conosco. O amor do nosso Deus, o amor do nosso Pai, nunca é para nos abandonar, mas estar conosco. Olhem, meus queridos, a Sagrada Escritura, olha a Eucaristia. É esse amor que se manifesta, é esse amor que é presente no meio de nós todo santo dia. O meu amor é garantido. O meu amor é para sempre. E o salmista descreve maravilhosamente a nossa própria história. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e eu ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente e meu braço poderoso há de ser a sua força. Quem é este rei, meus queridos, que foi ungido e consagrado com o óleo? Senão a cada um de nós, queridos irmãos. No nosso batismo, eu escolhi, eu achei, eu procurei a cada um de nós os meus filhos para torná-los reis e sacerdotes no reino do Senhor. E Deus continua, queridos: a minha verdade, o meu amor estarão sempre com Ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Então Ele me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Não são palavras, queridos, não são verdades da nossa própria vida. Nós não chamamos o nosso Pai, o nosso Deus de Pai. Não chamamos o Senhor do nosso Deus. Ele não é a nossa rocha onde nós encontramos a salvação. Toda a história, meus queridos, da Sagrada Escritura contém também a nossa própria história. Nos alegremos, queridos, porque não devemos perder esta confiança. Não devemos deixar de nos envolver com as coisas do mundo, mesmo nas nossa fragilidade humana. Olhemos agora, queridos, se o amor é garantido para nós, devemos também ser amor, acreditar no amor, viver o Cristo, viver a verdade de um Deus presente na nossa própria vida
e um Deus presente na nossa história. E o Evangelho de hoje nos fala, meus queridos, estamos num contexto de Jesus lavando os pés dos discípulos. Em verdade te digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que enviou. O que significa isso, meus queridos? O servo não está acima do seu Senhor. É o próprio Senhor que nos dá o exemplo de vivermos o serviço, queridos. Se é um Deus que nos acompanha ao longo da nossa história, se é um Deus que caminhou com um povo e caminha com o seu povo no passado, diante de figuras prominentes como Abraão, Isaque e Jacó, Ele também caminha conosco e nos ensina a ser como Ele, a servir, queridos, a amar, a viver a vida nova. Se Deus no passado caminhou com essas figuras, Abraão, Isaque e Jacó, a mesma coisa acontece com a nossa história. Ele caminha e nos ensina. Se Ele serviu, devemos também servir. Devemos também amar. Se Ele caminhou com esse povo no passado, diante dessas figuras, que muitos na sua humanidade fraquejaram, mas Deus estava lá para sustentá-los. Eles não perderam a fé, eles continuaram acreditando, eles continuaram amando a Deus, eles continuaram servindo ao seu povo, servindo ao seu irmão. A mesma coisa acontece com a nossa história. Não devemos perder a fé, não devemos deixar de praticar o bem, não devemos deixar de ajudar o nosso irmão, não devemos deixar de ser misericordiosos, porque aqueles que se tornam filhos de Deus se tornam também homens e mulheres como Jesus, a imagem e semelhança do Senhor. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. É a mensagem de hoje de Deus para nós, queridos, que acolhamos no nosso coração o verdadeiro cristianismo, aquele de amor a Deus e de amor ao próximo. Eu estive no passado, diz o Senhor, eu estive ontem e estou hoje para sempre com o meu povo. O meu amor é garantido para sempre. E a Eucaristia é a prova do amor de Deus. A Santa Missa é o momento de encontro que precisamos tanto de encorajamento para continuarmos a nossa caminhada, a nossa vida, toda ela fundamentada no Senhor Jesus. Só para encerrar, eu falo para vocês a estrofe do Salmo. Minha verdade e o meu amor estarão sempre com Ele. Sua força e o seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. É esta a verdade, queridos, que nós temos no nosso coração. O Senhor Jesus é o nosso Deus e o seu amor está sempre e para sempre com todos nós. Nos alegremos, queridos, por estarmos hoje na presença do nosso Deus amor, do nosso Deus compaixão, do nosso Deus vida.